Olá, você que está me ouvindo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor Jesus para a sua vida, declarar sobre você mais uma vez um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, que Deus possa continuar te fortalecendo e que essa seja mais uma oportunidade de nós sermos edificados através da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um texto para a sua reflexão no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Esse texto vai ter como epígrafe, como título, o chamado de Mateus. Vai dizer assim: e passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Nós sabemos que o primeiro chamado de Deus para conosco, a convocação de Deus para nós, parte do primeiro princípio, que é a salvação. Nós estávamos escravizados pelo pecado, perdidos, e Jesus ele nos convocou para que, antes de tudo, nós pudéssemos ter a salvação através de Jesus sendo derramada sobre nossas vidas. Sabemos que Jesus ele é a revelação do amor de Deus para conosco, para com a humanidade. É por isso que lá em João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é a manifestação do amor de Deus para conosco. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus expressa o amor de Deus através do sacrifício na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro definitivo, que trouxe a solução para nós que vivíamos escravizados pelo pecado. Então, o primeiro propósito de Deus para conosco é a salvação. Só que quando nós decidimos caminhar com Jesus, durante essa caminhada, Ele vai revelando para nós outros propósitos, outras missões pela qual nós fomos convocados. Sabemos que Deus ele não chama por uma qualificação humana, ou Deus ele não olha para uma ótica humana quando Ele decide chamar alguém para o servi-lo. Deus nos chama para que nós possamos ser salvos mediante a sua palavra, mas também para que nós nos tornemos discípulos de Cristo, ou seja, começássemos a ser durante uma vida de caminhada com Jesus parecido com Ele. E o primeiro chamado de Deus é a salvação. Só que o propósito de nós sermos chamados por Deus é para que através de nossas vidas outras pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 vai dizer: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Esteja preparado, exorte, doutrine, corrija, para que as pessoas que receberem a palavra de Deus possam ser alcançadas pela salvação que um dia nos alcançou. Então, se você precisa entender isso aqui nessa manhã, em nome de Jesus, se o Senhor te convocou para uma obra, Deus te salvou do pecado, para que na sua escola você pregue a palavra, para que na sua faculdade você pregue a palavra, para que no meio dos seus vizinhos você pregue a palavra, para que no seu ambiente familiar você pregue a palavra. Deus te chamou porque existe algo em você que talvez o homem não tenha enxergado, mas o Senhor viu em você uma capacidade para que através da sua vida pessoas possam ser libertas da escravidão do pecado. E aqui nós vemos o chamado de Mateus. A epígrafe do texto é essa, o chamado de Mateus. Deus ele passa, ele enxerga Mateus e imediatamente Jesus vai dar uma ordem para Mateus: segue-me. E o texto vai dizer que Mateus, levantando-se, o seguiu. É interessante que nós conseguimos identificar no texto que o chamado de Deus ele nos coloca em movimento. Ou seja, quando nós decidimos caminhar com Cristo ou seguir a Cristo, nós nos tornamos discípulos da sua vontade. Parecidos com Cristo, começamos a entender que o propósito de Jesus com a nossa convocação é para que nós viéssemos a dar continuidade àquilo que Ele iniciou através
das nossas vidas. Mateus ele vai se levantar e, seguindo Jesus, ele vai começar ali a ter revelado por Jesus qual era o propósito do Senhor estar o convocando. Agora, o interessante nesse texto é que a palavra levantando-se em grego, segundo o dicionário Strong, vai significar levantar-se dos mortos ou despertar aquele que estava morto. Meu irmão, em nome de Jesus, um dia você talvez caminhava ali como um morto, escravizado pelo pecado, mas Jesus te deu vida. Talvez você, algum dia da sua vida, algum momento, você estava ali perdido, caminhado ali em perdição, escravizado pelo pecado, escravo das suas vontades, morto para Cristo. Mas Jesus, aquele que dá vida eterna, te convocou para uma grande obra. E através de você, creia em nome de Jesus, pessoas serão alcançadas pela revelação do amor de Deus através de Jesus Cristo. Você, meu irmão, foi chamado por Deus com um propósito. Pregue a palavra. Você foi levantado por Jesus, minha irmã, com um propósito. Pregue a palavra. A sua vida precisa ser uma pregação constante da palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para você e enxergarem a palavra, Jesus revelado através da sua vida. Mais do que se sentar no banco, se sentir confortável para assistir um culto, é você sair das quatro paredes da igreja e anunciar o evangelho da salvação a todos aqueles que estão à sua volta. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 vai dizer: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O interessante é que o nome Mateus vai significar dádiva de Deus. E é uma dádiva que é entregue a nós, derramada sobre nós através de Jesus Cristo, que é a dádiva da salvação. E essa salvação ela não pode ficar parada em nós. Você precisa dar continuidade àquilo que um dia Deus começou na sua vida, meu irmão. Eu creio que através da sua vida pessoas serão curadas pelo poder da palavra. Eu creio e declaro que através da sua vida pessoas serão alcançadas pelo evangelho da transformação através de Jesus. Eu creio e declaro sobre a sua vida nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, você que está me ouvindo. Há um propósito de Deus em ter chamado você. Através de você pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. O importante é você se colocar em movimento. Se você decidiu seguir a Jesus, você precisa, através da palavra, manifestar, expressar o amor de Deus para com aquele que está à sua volta, que foi derramado sobre nós através de Jesus Cristo. Não negocie a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de anunciar que Jesus salva. Deus conta com você. Deus conta contigo para uma grande obra. Que o Senhor possa usar a sua vida, que Deus possa te fortalecer, que Ele possa despertar você que talvez está me ouvindo aqui e sabe que tem um chamado, sabe que o Senhor te convocou para uma obra grandiosa, mas de alguma forma se acomodou, parou no meio do caminho, se colocou novamente em um local de conforto, está sentado ali em um ambiente que traz aconchego, conforto para a sua vida. Mas eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus nessa manhã, ou nessa tarde, ou no horário que você está me ouvindo, que o Senhor te desperta agora, para que você possa ser um pregador da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não, se liga em oração comigo. Pai, eu glorifico ao Senhor por essa palavra, pela tua boa e inerrante palavra, Senhor Deus. A tua palavra é viva e eficaz, ela sonda as intenções do nosso coração. Ela penetra onde o homem não pode penetrar, Senhor Deus. E eu creio que aquele que está me ouvindo nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, Senhor Deus, ele recebeu esse vídeo, essa mensagem com um propósito. Há uma convocação sendo feita aqui, Senhor Deus. Ou um despertamento sendo feito. Talvez pessoas estão me ouvindo aqui, Senhor Deus, nesse momento, que já foram convocadas, já entenderam que é um chamado sobre a sua vida, mas se colocaram num local de conforto,
se colocaram, Senhor Deus, em uma zona mais confortável para eles. Mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor Deus, nessa manhã, nessa tarde, Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, esse discípulo chamado por Ti. Levanta essa pessoa, Senhor Deus, que está sentada nesse momento. Ó Pai, traga, Senhor Deus, dos mortos, desperta, Senhor, para que ele possa se posicionar, para que ela possa se posicionar. Pai, está em direção, Senhor Deus, a fazer aquilo que é da Tua vontade, Senhor Deus. Que haja amor pela Tua palavra, que haja revelação, Senhor Deus, da Tua palavra. Senhor Deus, que essa pessoa seja um instrumento em Suas mãos, que a partir de hoje, aonde ela estiver, ela venha ser, ó Deus, incomodada, confrontada a pregar o Teu Evangelho, a ser um referencial para quem o ouve, Senhor. Em nome de Jesus, desperta aquele que está cansado, Senhor Deus. Se há alguém que está me ouvindo nesse momento, Senhor Deus, que está abatido, está pensando em parar a caminhada, em desistir, talvez, ó Pai, até já não consegue mais encontrar sentido, ó Pai, em ter sido chamado por Deus. Senhor Deus, revela, Senhor Deus, ao coração dessa pessoa, Senhor Deus, desse irmão, dessa irmã, Senhor Deus, que há um plano muito maior, há um propósito maior do que somente, ó Pai, ser salvo, se colocar em um local confortável, Senhor Deus, cultuar a Ti, Senhor Deus, e não ser, ó Pai, bênção para a vida de ninguém, ó Pai, um discípulo de Cristo faz aquilo que era a Tua vontade, Senhor Deus, e a Tua ordem para nós é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Desperta o Teu povo, Senhor Deus, levanta o Teu povo, coloca diante deles, ó Deus, em nome de Jesus, coloca diante dela, Senhor Deus, pessoas que necessitam de ouvir a Tua palavra, e que através dessa vida que me ouve aqui, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho da salvação, pela manifestação, Senhor Deus, do amor de Deus para conosco através da salvação em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, te glorificamos por essa palavra. Que o Senhor venha se fazer presente durante todo o nosso dia, durante toda a nossa caminhada. Guarda os nossos pés, nos fortaleça, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo, amém, para que eu possa saber que você ouviu toda a mensagem e que você foi edificado por essa palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê uma noite, um dia, uma tarde de paz, em nome de Jesus.